Vamos para o módulo 16, expressões algébricas, objeto de conhecimento, potência e suas propriedades, expressão algébrica e uma situação problema. Ok? Vamos lá. Potenciação. Observe que indica de maneira simplificada a multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 à terceira, em que 2 é a base e 3 é o expoente da potência. Propriedades da potenciação. Vamos recordar algumas propriedades por meio de exemplos. Multiplicação de potência de mesma base. 2 à terceira vezes 2 à quarta. Repete a base e soma. 2 é o 3 e o 4. Vai ficar 2 à sétima. Divisão de potência de mesma base. 2 à quinta dividido por 2 ao quadrado. Então, como é divisão, vou repetir o 2 e vou diminuir. 5 menos 2 vai dar 2 à terceira. Potência de potência. 2 à terceira elevado ao quadrado. Então, como aqui estamos separados com um parênteses, eu vou multiplicar os dois expoentes. Então, vai ficar 3 vezes 4, 12, ficando 2 a 12. Ok? Expressões algébricas. Acompanhe a seguir a situação. Antônio tem o hábito de juntar moedas de R$1 em seu cofre. Dessa vez, de vez em quando, para saber quantas moedas tem guardado, ele as retira do cofre e as organiza em fileiras de 5 moedas cada uma, até que elas acabem. Observe como as moedas ficam dispostas a cada etapa. Então, a primeira etapa, uma fileira de 5, depois 2 fileiras de 5, 3 fileiras de 5 e por aí vai. 4 fileiras, 5 fileiras, 6 fileiras de 5. Isso é uma sequência. Mesmo que as demais etapas não estejam desenhadas, temos informações suficientes que o número de moedas em cada etapa para organizar um quadro da seguinte maneira. Então, a primeira etapa foi 1 vezes 5, 5 moedas. A 50 etapas são 2 fileiras de 5, então 2 vezes 5, 10. A terceira etapa, 3 fileiras de 5, 3 vezes 5, 15. A quarta fileira de 5, então 4 vezes 5, 20. A quinta fileira, 5 vezes 5, 25. E por aí vai. Até a n fileira. Quer dizer, n vezes 5, mesma coisa que 5 vezes n. Note que o número de moedas em cada etapa é igual ao número de etapas multiplicado por 5, pois cada fileira tem 5 moedas. De modo geral, podemos dizer que em uma etapa n, o número de moedas é igual a n vezes 5, ou simplesmente 5n. Expressões matemáticas formadas por letras e números são denominadas expressões algébricas. Dizemos que as letras são as variáveis da expressão. Uma expressão algébrica contém números, variáveis, operações como adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Na situação descrita, obtemos uma expressão algébrica de 5n, para indicar a quantidade de moedas de acordo com a etapa, em que n é a variável multiplicada pelo número 5.
Termos de uma expressão algébrica. Os termos de uma expressão algébrica são as partes adicionadas ou subtraídas. No caso de a expressão ter apenas operações de multiplicação entre as várias variáveis e os números, dizemos que ela é composta de um único termo. Exemplo: 5n, 4x, xy e x ao quadrado são expressões com um termo. 2x mais 2y é uma expressão com dois termos, porque são duas letras e tem uma operação. Então, dois termos. Aqui não tem operação nenhuma. Na de baixo, são três termos com duas operações. Já na de baixo, são quatro termos e três operações. Tá? Variáveis ou parte literal. Cada termo de uma expressão algébrica pode apresentar uma ou mais variáveis, que também são conhecidas como parte literal. Observe nos exemplos as variáveis destacadas vermelho. Então está aqui: 5n, a variável é n; 4x, a variável é x; xy, as duas são variáveis, e x ao quadrado também é uma variável. No exemplo de baixo, 2x, a variável é x; 2y, a variável é y; 2x ao cubo, x ao cubo é uma variável; a 3 não tem variável, porque não tem letra; e no 4 aqui tem x, y e z de variável. E no último exemplo, tem o d sozinho, o h, o s e o b. Note que as variáveis podem estar acompanhadas de expoentes explícitos, como é o caso do x ao cubo, ou até mesmo x ao quadrado. Quer dizer, explícito quer dizer amostra. Ok? Coeficiente. Se um termo apresentar uma parte literal, então o número que acompanha é o coeficiente desse termo. Se o termo não apresentar variável, então o próprio número é o seu coeficiente. O coeficiente pode ser tanto um número positivo como um número negativo. Observe nos exemplos os coeficientes destacados de verde. Então, no caso, o 5 de 5n é um coeficiente, o 4 é um coeficiente. No caso do xy, aqui não tem número, mas é como se tivesse um 1zinho na frente. Então, ele é coeficiente. O x ao quadrado é a mesma coisa. Ele tem um 1 escondidinho, é o coeficiente. 2x, o 2 é coeficiente. 2y, o 2 é coeficiente. 2x ao cubo, o 2 é coeficiente. O 3, ele é o próprio coeficiente, pois não tem parte literal. O 4 é coeficiente, o 1 aqui é a mesma coisa, o d está sozinho. Então, no caso, o 1 aqui está escondido, é um coeficiente. 3 é um coeficiente, 3 é coeficiente e um 2 é coeficiente. Note, quando o coeficiente não está escrito explicitamente, é um termo e é o número 1. Quer dizer que toda vez que ele estiver escondido, né, aparentemente, é o número 1 que está escondido. Termo independente ou constante. Quando um termo não apresenta variável, dizemos que ele é um termo independente ou uma constante. Note que a constante pode ser tanto um número positivo como um número negativo. Observe nos exemplos as constantes destacadas de azul.
Então, no caso, o primeiro exemplo, essa constante ou independente é o 3, pois ele não apresenta letra, tá? Ou variável, ou parte literal. E no exemplo de baixo é o menos 3, mesma coisa, ele não tem a parte literal, não tem letra. Termos semelhantes. Dois ou mais termos semelhantes são semelhantes quando apresentam exatamente a mesma parte literal. Exemplo: 2A e 7A são termos semelhantes, pois apresentam A como parte literal. Menos 5xy² e 4xy² são termos semelhantes, pois apresentam xy² como parte literal. 4bc e 2cb são termos semelhantes, pois apresentam bc igual a cb como parte literal. Quer dizer, não importa a posição das duas letras. Se as duas letras estão do outro lado, é válido. 5 e menos 8 são termos semelhantes. Por quê? Porque nenhum dos dois tem letra. 8x e 3y não são termos semelhantes, pois x é diferente de y. As letras não são iguais. 11xy e 6xyz não são termos semelhantes, pois xy é diferente de xyz. Significa o quê? Tem um z aí a mais. Se do outro lado tivesse também, aí seria igual. Mas o primeiro termo só tem duas letras. E o segundo tem 3, então são diferentes. 3x² y e 3xy². O 3 não é contado como termo semelhante, tá? Então significa que não são termos semelhantes, pois x² y é diferente de xy². Por mais que as letras são iguais, a posição do expoente é diferente, então não pode ser igual. Adição e subtração dos termos semelhantes. Considere dois retângulos dispostos lado a lado. O primeiro, cuja base mede 2 e cuja altura mede x. E o segundo, cuja base mede 3 e cuja altura mede x. Então vamos calcular a área total dessa figura de duas maneiras. Então está aqui a figura. Dois retângulos. Tá? Aqui, como eu puxei, parece mais um quadrado, mas é um retângulo. Tendo as suas bases, o pequeno 2 e o outro 3. E a altura é igual. E o comprimento dos dois juntos dão 5, porque 2 mais 3 dá 5. Então, a primeira maneira é pegar a base 1, né? A área do 1, que a área é lado vezes lado, 2 vezes x, 2x. Então, eu tenho a área aqui 2x. E o outro é a mesma coisa. A área é 3 vezes x, 3x. Então, eu tenho 2x aqui de área e 3x de área. Logo, o total é igual a 2x mais 3x. Então, somando os dois, a gente encontra a área total. Segunda maneira. Os dois retângulos juntos compõem um retângulo cuja base mede 5 e cuja altura mede x. Logo, sua área é igual a 5 vezes x, que dá 5x. A mesma coisa de cima. Vou repetir o x e somar os dois. 3 mais 2 dá 5.
Então dá 5x no primeiro caso e no segundo caso. Aí, no caso de vocês resolverem, você escolhe. Ou vocês separam, fazem a área de cada um, depois soma, ou soma as duas bases e multiplica pela altura. Com a área calculada na primeira maneira, é a mesma da segunda maneira. Então temos 2x mais 3x igual a 5x, igual o cálculo da segunda maneira. Para obter a soma de dois ou mais termos semelhantes, precisamos adicionar os coeficientes dos termos semelhantes e manter a parte literal inalterada. Foi o que aconteceu aqui. Resolvemos os números, mas a letra foi repetida. Exemplo: 4y mais 7y. Pego o 4 e o 7, vou somar o 7 e vou repetir o y. 7 mais 4 deu 11, 11y. A mesma coisa aqui de baixo. 2j, 3j, 4j, somo os três números, 5 com 4, 9, e repito o j. Ficou 9j. Mesma coisa daqui. 0,13, vou somar com 1,5, que vai dar 1,63. E repito a letra. Mesma coisa aqui de baixo. Vou repetir a letra até o final. E vou resolver as duas frações. No caso das duas frações, 15 e 3 vai dar um MMC de 15. 15 dividido por 15 vai dar 1. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, 1 vezes 4, 4. 5 vezes 7, 35. 4 mais 35 dá 39. 15 avos K. A diferença de termos semelhantes é obtida segundo a mesma lógica. Exemplo: 11y menos 4y. 11 menos 4 deu 7 e repete a letra. Ficou 7y. Mesma coisa aqui de baixo. Pega os três números e vou somar. 9 menos 2 dá 7. 7 menos 3, 4j, porque é a letra indicada. Mesma coisa, 1,63 menos 1,5 vai dar 0,13. E repito a letra em questão, que é o P. Ficou 0,313 centésimos de P. 39 quinzeavos de Q menos 7 terços de Q. Vou tirar o MMC, vai dar 15. 15 dividido por 15 vai dar 1, então 39 repete. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 7, 35. Tá igual? Repete a letra, repete o 15 e diminui os dois. 39 menos 35 dá 4 quinzeavos Q. Multiplicação de termos algébricos. Para obter o produto de dois ou mais termos algébricos, precisamos multiplicar os coeficientes dos termos e multiplicar as partes literais dos termos. Então, no caso aqui, isolo os números e junto as letras. 2 vezes 3, 6. X vezes x, x ao quadrado. Mesma coisa aqui de baixo. Junto os números e junto as letras. Então, 1,5 vezes 4 dá 6. xy, xy. Mesma coisa aqui, o K está sozinho, é como se ele tivesse 1 na frente. Então, ficou 1 vezes 4 e K vezes x. 1 vezes 4, 4. K vezes x vai dar kx. Próximo, 3x ao quadrado vezes 2x. Separa os dois números, 3 vezes 2 dá 6. E o x ao quadrado vezes y. Quer dizer, 2 com 1zinho do expoente, 2 mais 1, 3.
5 vezes 3b. Separo os dois números. 5 vezes 3, 15. E repito a letra B. Então, ficou 15b. Observe, no último exemplo, que quando um dos fatores é um termo independente, ele não apresenta parte literal para ser multiplicada. Similarmente a esse processo, veja como aplicar a propriedade distributiva em expressões algébricas. Então, tem aqui o 3 sozinho e quero multiplicar todo o parênteses. Eu vou multiplicar o 3 vezes 2x e o 3 vezes 3y. Então, 3 vezes 2x vai dar 6x. 3 vezes 3y dá 9y. 5 vezes 4x, 5 vezes menos 5y e 5 vezes 7z. Então, 4 vezes 5 vai dar 20x. 5 vezes menos 5 dá 25y, menos 25y. E 5 vezes 7 dá 35z. Menos 2 vezes 3a, menos 2 vezes 2b e menos 2 vezes menos 5c. Então, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6a, menos 2 vezes 2b vai dar menos 4b, e menos com menos dá mais, 5 vezes 2 vai dar mais 10b, c, quer dizer. Nos 3 exemplos acima, um número multiplicado apenas uma expressão algébrica. Para resolver cada um, seguimos 2 passos. Primeiro, indicamos os produtos que deveriam ser calculados. Depois, resolvemos essa operação. Veja outros exemplos em que há 2 aplicações de propriedades distributivas. Então, o primeiro caso, é 2 vezes 3x e 2 vezes 4y, menos 4y. E menos 3 vezes 5x e menos 3 vezes menos 4y. Então, a gente multiplica normalmente. 3 vezes 2 dá 6, repete a letra. 2 vezes menos 4 vai dar menos 8y. Menos 3 vezes 5 vai dar menos 15x. E menos com menos deu mais 3 vezes 4, 12y. E aí o que acontece? Temos aqui termos semelhantes. Ó, x com x, y com y. Então, pego os números, separo eles e boto o x lá de fora. E diminuo. 6 menos 15 dá menos 9x. Mesma coisa eu faço com y. Pego os números e boto dentro do parênteses. Menos 8 mais 12 vai dar mais 4y. O outro exemplo. Eu tenho uma distributiva e tenho um parênteses normal. Então, mesma coisa. 3 vezes 2, que vai dar 6x. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4y. E aí o que acontece? Aqui na frente é como se tivesse umzinho. Então ficou menos 1 vezes 2x e menos 1 vezes y. E aí o que acontece? Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2x. E menos 1 vezes y vai dar menos y. Ou menos 1y. Tanto faz. E aí aqui a gente separa x com x, y com y. Então, 6 menos 2 deu 4x. Menos 4 com menos 1, menos com menos vai dar mais. Eu vou somar. 4 mais 1 dá 5. E segue o sinal do maior, que é o do 4. Então, ficou menos 5y.
Observe que ambos os casos, depois de aplicar a propriedade distributiva, reduzimos a termos semelhantes. Valor numérico de uma expressão algébrica. Vamos retomar a situação, problema, sobre a contagem de moedas Antônio. Na ocasião, concluímos que, em uma etapa N, temos 5N moedas dispostas em fileiras. Se Antônio conseguir completar 15 etapas, não sobrarão moedas. Quantas moedas ele tinha? Para calcular essa quantidade, podemos pensar da seguinte maneira: se em cada fileira foram dispostas 5 moedas e Antônio obteve 15 fileiras, então ele tinha 5 vezes 15, que é igual a 75 moedas. Outra maneira de obter esse resultado é por meio de notação algébrica, como N indica a etapa e Antônio completou 15 etapas. E temos que N é igual a 15. Substituindo N por 15 na expressão 5N, eventualmente a operação indicada, obtemos a quantidade de moedas que ele tinha. 5 vezes 15 é igual a 75. Calcular o valor de uma expressão algébrica consiste em substituir as variáveis pelos valores indicados e realizar as operações determinadas. Exemplo: vamos calcular o valor 3x menos 5y para x é igual a 6 e y é igual a 2. Então, onde tiver x eu vou botar 6 e aonde tiver y vou colocar 2. Se é 3x, vai ficar 3 vezes 6. Se é 5 menos 5y, vai ficar menos 5 vezes 2. Então, 3 vezes 6, 18. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Menos 18 menos 10 deu 8. Vamos calcular o valor de 5a menos 4b mais 3c, para que a é igual a 4, b menos 3 e c menos 3. Então, no lugar do a, eu boto 4. Então, ficou 5 vezes 4. No lugar do b, eu vou botar menos 3. Então, vai ficar menos 4 vezes menos 3. Eu tenho que seguir a ordem direitinho da expressão. E agora vem mais 3c. Então, no lugar do c, eu vou botar menos 2. Então, ficou mais 3 vezes menos 2. 5 vezes 4 deu 20. Menos com menos deu mais. 3 vezes 4 deu 12. Mais com menos dá menos. 3 vezes 2, 6. 20 mais 12, 32. 32 menos 6 dá 26. Então lá, vamos escrever matematicamente os comandos formados pela primeiro personagem utilizado em expressões algébricas. Para isso, indicaremos o número pensado pela variável x. Então, comando, pense o número. Eu sei esse número, então vou colocar x. Então, aqui estão os comandos e aqui as expressões. Multiplique-o por 2, quer dizer, eu vou pegar o número que eu pensei e multiplicar por 2. Então, x vezes 2, 2x. Adicione 14 ao resultado, quer dizer, o resultado do segundo comando, 2x mais 14. Divida o resultado por 2. Então, quer dizer, o resultado da anterior foi 2x mais 14, vai ser dividido por 2. Subtraia esse resultado pelo número que você pensou. Então, quer dizer, o resultado da operação ficou 2x mais 14 dividido por 2. E aí eu boto tudo no colchete
para diminuir com o número que eu pensei. Eu sei esse número? Não, é x. Então tá aqui as expressões, conforme o pedido aqui do lado. Então vamos calcular o valor numérico da expressão final para alguns valores de x. Verifique o que ocorreu. Então aqui está a expressão. Então onde tiver x, vai ser colocado 4. Então no caso, como é 2x mais 14 dividido por 2 menos x, então o primeiro x vai ser 4 e o último x é 4. Então 2 vezes 4 dá 8, mais 14 dividido por 2 menos 4. 8 mais 14 deu 22. Então 22 dividido por 2 menos 4. Dividido 22 dividido por 2 deu 11. 11 menos 4 deu 7. Mesma coisa vamos fazer no x. X é igual a 10. Então, onde tiver x, vai ser 10. É o primeiro x que multiplica com 2 e o último. Então, ficou 2 vezes 10 dá 20, mais 14 dividido por 2, menos 10. 20 mais 14 dá 34. Então, 34 dividido por 2, menos 10. 34 dividido por 2 é 17. 17 menos 10 dá 7. Agora, x é igual a 3. Então, 2 vezes 3 dá 6. E menos dividido por 2, menos 3. 6 mais 14 dá 20. Dividido por 2 dá 10. Menos 3 dá 7. Observe que os três casos deu o mesmo resultado. Deu 7 por quê? Porque usamos a mesma expressão. Só valores de x diferentes. Tá? Como era esperado, o resultado sempre foi 7, independentemente do valor escolhido para x. Para entender por que isso ocorre, vamos simplificar o máximo possível a expressão algébrica final. Então, a expressão algébrica é essa aqui, 2x mais 14 dividido por 2 menos x. Então, o 2 vai dividir o 2x e vai dividir o 14. Então, 2x dividido por 2 vai dar só x. Corta os 2. 14 dividido por 2 dá 7. Menos x. X menos x dá 0. Sobra quem? Só o 7. Então, quer dizer, na expressão, o resultado já dá 7. Observe que, ao simplificar a expressão algébrica, obtemos 7 como resultado. Isso significa a expressão, na verdade, equivale a uma constante e não a uma variável. Por isso, o primeiro personagem sabia que, depois de executar todos os comandos, o resultado seria 7. Esse foi o truque utilizado na adivinhação. Expressões algébricas equivalentes. Duas ou mais expressões algébricas são equivalentes quando o valor numérico atribuído a uma variável tem o mesmo resultado. Então, vamos verificar se as duas expressões a seguir são equivalentes. Para m igual a 5. Então, onde tiver m, eu vou botar o 5. Então, no caso aqui, é 2 vezes m, vai ficar 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. Mais 2, 12. Então, se m é igual a 5, vai ficar 2 vezes 5 mais 1. Primeiro, resolver o parênteses. 5 mais 1 dá 6, vezes 2 dá 12. Observe que, para a variável m, foi atribuído o valor 5 nas duas expressões.
E o valor final foi 12. Ainda é possível aplicar a propriedade distributiva e encontrar a mesma expressão algébrica. Quer dizer, se a expressão é 2 vezes m mais 1, vai ficar 2 vezes m vai dar 2m, e 2 vezes 1 vai dar 2. Quer dizer, então, essa expressão é igual a essa expressão. Por isso, o resultado deu o mesmo. Simplificação de expressões algébricas. Vamos trabalhar em grupos e simplificar as expressões algébricas. Para isso, precisaremos de folha de papel, suíte, régua, caneta e tesoura de ponta arredondada. Reduziremos as seguintes expressões algébricas. Quer dizer, no caso seria o seguinte: você pegar a folha, escrever a expressão todinha, recortar cada termo da expressão e juntar os termos semelhantes para resolver. No caso seria menos 3x, menos 5x, menos 4y. Quer dizer, menos 3 com 5 dá 8, 8 com 4 daria menos 12 e x. No caso dos termos sem letra, 4 mais 7 dá 11, 11 mais 3 dá 14, 14 mais 5 daria 19. E no caso do y, 3 mais 6 dá 9, menos 2 dá 7. Então, 19 menos 12x mais 7y. A mesma coisa faria de baixo. Recortava os termos e depois juntava. Então, vai juntar o 2x sozinho, tá? Com 4x e o 3x. Os expoentes são iguais. Então, 2 menos 4 dá menos 2, menos 2 com menos 3 dá menos 5. E aí pegar x ao quadrado com x ao quadrado e x ao quadrado. Menos 3 com mais 5 vai dar menos 2, menos 2 com mais 4 vai dar mais 2x ao quadrado. E pegar o 7, menos 7 com mais 4 vai dar mais 3 com mais 2 vai dar 5. Então, o resultado deu 6x ao quadrado menos 5x menos 1. Mesma coisa faria no de baixo. Pegar 4 com menos 7 com mais 3. Então, 4 com menos 7 vai dar menos 3 com menos 3 vai dar 0. 2x com 4x e 3x. 2x com menos 4x vai dar menos 2. Menos 2 com menos 3 vai dar menos 5. Mesma coisa, vou pegar o 4xy. Com 3xy com 4xy. Mais 4xy com menos 4xy dá 0. Com mais 3, 3. Então, resultado, ficou 3xy mais 5x. Não preciso colocar aqui mais 0, porque 0 não se conta. Mesma coisa o exemplo de baixo. O 2x com 4x com 3x. Então, 2 mais 4 dá 6, menos 3 vai dar 3x. O 3y com 3y aqui, 3 menos 3 dá 0. E o 7 com 5. 7 com 5, 12. Certo? Sendo que eu somei o 2 com 4 deu 6 e diminuí com 3 deu 3 e faltou somar com 7 para dar 10. Então o resultado é 10x mais 2. Quer dizer, a parte do y, como zerou, não precisa colocar. Exercício. Questões do livro, página 281, questões do 1 ao 4 e 282, continuação da 4 e a questão 5. Fazer os cálculos no livro, caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno e me mandar as fotos do exercício pronto. Um abraço a todos e até a próxima.